mais pessoas para que a gente possa aumentar o número de pessoas e lideranças conscientes dentro da nossa sociedade. Queremos cada vez mais líderes presentes com seus liderados, agindo com empatia, com interesse genuíno pelas pessoas, agindo com amor pelo ser humano, bem como tendo um nível de consciência mais elevado, mais espiritualizado. Quero, inclusive, convidar todos que ainda não conhecem com mais detalhe o nosso movimento, para que juntem-se a nós. Podem acompanhar as nossas ações no site do Capitalismo Consciente Brasil, www.ccbrasil.cc, ou a nossa filial aqui de Santa Catarina. Vocês podem nos seguir no Instagram, @cc_sc_Santa Catarina. Venham conosco, inspirar caminhos conscientes para negócios conscientes em nosso estado. A nossa ideia, e isso faz parte das nossas ações aqui também, mensalmente trazermos conteúdos os mais relevantes possíveis nessa pauta de consciência, totalmente conectado com a inovação, com a sustentabilidade, para os líderes e todos aqueles que também se interessam por esse assunto. Quero lembrar também que todos poderão interagir aqui pelo nosso chat, ou se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, levantar a mãozinha ali, que tanto a Elaine quanto o Gabriel estarão aqui nos assessorando, para que a gente possa ter um evento mais interativo possível. E também lembrar, para no final participar da nossa pesquisa de satisfação, respondendo lá a mesma. Hoje o nosso Talk Consciente traz um tema muito importante para que a gente possa começar a discutir isso dentro das nossas organizações, que é a saúde mental e emocional das pessoas. Por isso a pergunta do título do nosso talk de hoje: saúde mental. Empresas com propósito maior, são mais saudáveis? Para nos ajudar com a busca dessa resposta, para essa grande pergunta, temos a alegria aqui de ter duas pessoas incríveis e inspiradoras, que é a Cássia Messia, que ela é Chief Operational Officer da Zen Club, e o Pedro Paro, eu sou fã também, que atua como CEO da Humanizadas. E eu vou deixar com que eles se apresentem, se auto-apresentem, e depois cada um vai fazer uma apresentação sobre o assunto, e no final a gente vai interagir. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos aí até às 18h30 para conduzir esse nosso trabalho aqui. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Cássia, Pedro, a palavra está com vocês. Boa tarde a todos. Obrigada, Leandro, aí, pela introdução. Obrigada ao Instituto do Capitalismo Consciente de Florianópolis aí, pelo convite. É um prazer estar com vocês debatendo um tema de paixão, né, que realmente me motiva a acordar e trabalhar todos os dias. Ele já passou um pouquinho do que a introdução, do que eu já fiz, mas eu gosto de dizer que hoje eu estou sentada na cadeira que o mercado chama de chefe da operação do Zen Club, que é o maior ecossistema de saúde emocional do país, mas o meu trabalho é fazer com que os clientes estejam felizes e que a experiência que todos tenham com a nossa plataforma, o produto e o serviço seja adequado de acordo com o que o time de vendas prometeu no ciclo. Então, é basicamente isso. Além disso, eu me dedico a empreendedorismo social e sou investidora. Sou sócia da Stiling, um grupo que acabou de fazer um exit agora para o grupo Take, e estive durante mais de 25 anos na área de tecnologia, sendo 18 deles na Microsoft, em Brasil e em Redmond. Trabalhei na HP, na NCR, e hoje me dedico, então, a essa área de tecnologia e ao impacto que a tecnologia tem na nossa vida. E agora a causa de saúde emocional, por quê? Porque já que a gente está trabalhando com isso aqui para produzir código, para produzir inovação, a gente descobre que o motor principal de inovação é um cérebro saudável. Então, sem dar muito spoiler, eu vou passar a bola aqui para o Pedro Paro, mas a gente está falando, quando você fala de saúde, você está falando de inovação.
quando você fala de cérebro saudável, você está falando de resultados de saúde para o indivíduo e de resultado para as empresas. Vamos lá, Pedro. Obrigado, Cássia. Obrigado, Leandro, Capitalismo Consciente, todo o chapter da filial. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder trazer um pouquinho de insights, de aprendizado que a gente está tendo aqui no Humanizadas, na pesquisa. Sou Pedro Paro, CEO e fundador da Humanizadas. A gente segue os princípios do capitalismo consciente, segue o trabalho do próprio professor Raj Sisodia, um dos fundadores do movimento. Além da cadeira de empreendedor e fundador da Humanizadas, eu tenho uma cadeira de pesquisador na Universidade de São Paulo, onde lá eu faço meu doutorado. Já fui conselheiro do Capitalismo Consciente Brasil. Sou responsável pela pesquisa Humanizados do Brasil, que segue a linha do professor Raj, e também o responsável técnico no desenvolvimento do CBA, que é o Conscious Business Assessment, um instrumento para avaliar nível de consciência dos negócios e organizações que é utilizado na pesquisa. Eu separei alguns slides para fazer alguns insights aqui de pesquisa da Humanizadas, para a gente poder abrir o tema. Eu acredito que a Cássia tem muitas informações e aprendizados de bem-estar para agregar depois. Leandro e Cássia, posso trazer uma apresentação bem breve? Vou tentar ser bem breve, só para abrir um pano de fundo da conversa. Por favor, acho mega importante. Você começa por aqui e a gente vai se complementando, Pedro. Tá bom, combinado. Vou projetar aqui minha tela. Eu separei alguns slides, imagino que vocês estejam vendo aí, tá? Separei alguns slides para responder a pergunta que o Leandro trouxe. Empresas com propósito são mais saudáveis? Então, minha intenção aqui é trazer algumas experiências pessoais e resultados de pesquisa para tentar responder um pouquinho dessa questão, tá? Antes de começar com o resultado de pesquisa, eu queria trazer uma fala pessoal. Ali na foto sou eu, quando eu era pequeno, eu tinha uns 3, 4 anos de idade nessa foto, e do lado está o meu avô Pedro. É ele que me dá o nome, meu nome foi inspiração ao avô Pedro. Ele, infelizmente, já faleceu. Eu uso a aliança que era dele, ficou mais de 50 anos casado, e eu tenho me arrepio toda vez que eu conto essa história, tá? A história é o seguinte: eu sou do interior de São Paulo, cidade de Franca. Não sei se alguém de vocês aqui já visitou Franca, no interior de São Paulo. Uma cidade conhecida como a capital do calçado e a capital do basquete. Meu avô era sapateiro. Ao longo da vida toda, o meu avô não teve carro. Ele ia trabalhar de bicicleta. Ele atravessava a cidade de Franca de bicicleta para ir trabalhar. Tinha 3 filhas. Eu confesso que hoje eu olho para trás, eu confesso para vocês que eu não lembro de um dia em que o meu avô não foi trabalhar. Eu não lembro de algum dia que o meu avô falou: não estou me sentindo bem hoje, estou com algum problema de saúde, eu não vou trabalhar hoje. O meu avô, ele ia trabalhar todos os dias. Não importa se estava chovendo, não importa o que estava acontecendo, se ele estava com febre, se ele estava com algum problema, ele ia trabalhar, porque aquilo ele poderia perder o emprego e ele precisava pagar as contas de 3 filhos que eu tinha em casa. Hoje, essa semana aconteceu comigo o seguinte fato: eu levei minha família na escola, voltando para casa, o pneu do meu carro furou. E eu troquei o pneu do carro correndo, liguei para o meu time na Humanizadas, avisei que eu tive um problema de ter que trocar o pneu do carro, que eu não ia poder participar da reunião com o cliente. Eu pedi para adiar uma reunião com o cliente da Humanizadas essa semana, porque o meu pneu do carro furou. Hoje eu olho para trás e eu percebo que, enquanto empreendedor, eu tenho um privilégio de poder cancelar uma reunião com o cliente, cancelar a reunião com alguém do meu time. O meu avô não teve esse privilégio. Ele tinha que estar trabalhando, mesmo se ele não estivesse bem. Por que eu trago essa história pessoal? Hoje eu tenho a seguinte consciência na Humanizadas: se eu não estou bem comigo mesmo, com a minha saúde mental, emocional, espiritual, se eu não estou bem comigo mesmo, como que eu, enquanto fundador e empreendedor da minha empresa, vou gerar bons resultados no dia a dia para os meus clientes, para o meu time? Se o meu time não está bem com a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, como que eu posso esperar que o meu time vai performar bem no dia a dia, tá? Essa história que eu trago para vocês, para mim, ela retrata um pouco da evolução que a gente tem dos negócios, tá? Quando a gente para pensar a evolução do pensamento de como a gente lidera e gerencia pessoas ao longo dos anos, a gente tem a seguinte evolução, tá? Há 10 mil anos atrás, aqui tem uma herança tribal. O paradigma de como a gente liderava e gerenciava pessoas era baseado em autoridade. Tá? Aqui a gente tem uma figura tribal, a figura do ancião. Há 1000 anos atrás, a gente está falando da Idade Média aqui, Império Romano está aqui, o paradigma era de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Há 100 anos atrás, o paradigma era de produtividade. A gente tratava as pessoas aqui como meros recursos humanos.
buscando maximizar o uso daqueles recursos. A história que eu contei para vocês do meu avô é uma história dessa época aqui, olhando para as pessoas como meros recursos humanos, querendo extrair o máximo proveito dessas pessoas. Há 30, 50 anos atrás, a gente começa a falar de cultura, sustentabilidade, bem-estar, começa a vir aqui. Boa parte das empresas que hoje são referências em bem-estar já trabalham em bem-estar há décadas, há anos. Não é uma novidade para as empresas, já faz parte da cultura delas. E no século XXI, é importante falar que a gente está aqui, a gente começa a falar de transformação digital, de complexidade, pensamento integral, de saúde integral, a gente começa a falar aqui. Então, aqui tem 5 estágios evolutivos da teoria do Frederic Laloux, que trazem essa evolução dos negócios, tá? A Humanizada, junto com o Zen Club, a gente desenvolveu um instrumento, que é o IMBC, um instrumento de maturidade e bem-estar corporativo, que segue esses 5 estágios, olhando práticas de bem-estar corporativo. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá? Por que isso é importante, tá? Essa evolução, a gente tem empresas hoje operando, organizações de micro, pequeno, médio, grande porte, operando em diferentes desses estágios. Tem empresas operando em paradigmas de autoridade, tem empresas operando em modelos de liderança baseado em medo. O que acontece? A forma como a gente está operando hoje está gerando uma série de crises, uma série de problemas no nosso ambiente, seja a gente falando do meio ambiente, do planeta, seja falando das relações sociais. Vou trazer aqui exemplos de algumas crises que a gente está vivendo hoje, tá? Crise ambiental, a gente está consumindo o planeta num ritmo que o próprio planeta não consegue se regenerar. A gente hoje consome 1,7 planetas terras. O planeta ele não consegue se regenerar no ritmo que a gente está consumindo os recursos naturais. A gente não está bem com nós mesmos e a gente está utilizando, extraindo os recursos naturais do planeta a ponto que ele não se regenera. A gente tem uma crise social hoje. 1% mais rico detém 40% da renda global. 820 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Os índices de suicídio, eles aumentam nas segundas-feiras. As pessoas estão estressadas com o ambiente de trabalho. A gente também enfrenta uma grande crise de governança. No ritmo atual dos negócios, quando a gente fala da agenda dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos ODS é bem-estar. Quando a gente olha a agenda dos ODS, a previsão é que a gente atrase em 43 anos o atingimento dos ODS. A agenda que a gente deveria atingir em 2030, a previsão que a gente vai atingir em 2073. Eu tenho uma filha, minha filha é a Laura, eu gostaria de ter netos, então eu me preocupo muito com esse contexto. Se alguém aqui tem filhos ou tem netos ou quer ter bisnetos, eu acho que a gente deveria se preocupar com este contexto aqui, trazer a nossa contribuição para uma nova economia, para uma sociedade, para organizações diferentes. Tá? Diante desse cenário, o que acontece? O brasileiro, quando a gente olha para o Brasil, tá, a gente enfrenta uma grande crise de confiança. Tem um dado que mostra do BID, mostra que apenas 5% dos brasileiros confiam uns nos outros. Se a gente não confia uns nos outros, como que a gente vai nutrir um ambiente de segurança psicológica? Se a gente não confia uns nos outros, como a gente vai criar um ambiente de vulnerabilidade? Se a gente não confia uns nos outros, como que a gente vai trabalhar a saúde física do nosso time, a saúde mental, a saúde espiritual do nosso time? Para mim, se não tiver confiança, nada vai acontecer depois, tá? O brasileiro, 9 a cada 10 brasileiros esperam que as empresas, que os CEOs se posicionem e tragam uma atitude diferente, tá? O brasileiro ele deposita a esperança dele de mudança nas empresas, nos negócios. E por isso que eu fundei a Humanizadas, por isso que eu venho aqui conversar com vocês, tá? Para mim, a grande transformação de país vai vir por meio das organizações, por meio de milhares de organizações. 7 a cada 10 brasileiros esperam que as empresas se posicionem quando o governo não conseguir atender. Eles esperam que as empresas intercedam com relação ao governo. O que acontece? Hoje, qualquer pessoa quer investir, trabalhar, comprar produtos e serviços de empresas e locais aos quais a gente confia. Ninguém de nós aqui gostaria de estar trabalhando numa empresa que a gente não confia, de uma empresa que não vai atender nossas demandas de saúde física, mental e emocional. Também não queria colocar toda a demanda de ter que atender saúde mental e emocional nas empresas. É um contexto, para mim, muito mais sistêmico, muito mais amplo, que envolve, inclusive, a própria pessoa e a própria família daquela pessoa, que está criando um contexto favorável. Para mim, quando a gente fala de saúde mental e emocional, para mim, a gente está falando de uma mudança cultural, de uma nova cultura, de uma nova economia e de uma nova sociedade. Tá? Na pesquisa da Humanizadas, nos últimos 2 anos, a gente trabalhou com mais de 400 empresas aqui no Brasil. Ano passado, mais de 300 empresas participaram da pesquisa. O Zen Club, que está aqui com a Cássia, participou, inclusive, da pesquisa com Humanizadas. O que a gente observa? As empresas que estão atentas, a Cássia super falou muito bem, olhar para bem-estar, olhar para a saúde, é uma questão de inovação, é uma questão de resultados em vários indicadores.
As empresas que se preocupam em gerar valor, em atender às necessidades dos seus múltiplos stakeholders, que são as partes interessadas no sucesso do negócio, elas possuem resultados muito superiores. Elas possuem maior reputação da marca, 27% quando comparado com a média do mercado brasileiro. Elas performam melhor em questões ESG, em questões ambientais, sociais e de governança. Elas possuem maior capacidade de inovação, melhor bem-estar, 51% maior bem-estar quando a gente compara com empresas médias no Brasil, maior percepção de transparência e ética, maior confiança nas suas relações internas, melhores ambientes de inclusão e diversidade, melhor experiência para a sociedade, melhor experiência para os clientes e melhor experiência dos próprios colaboradores. As empresas que entendem que as empresas são feitas de pessoas, são pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. As empresas que entendem esse ambiente, buscam atender às necessidades das pessoas, naturalmente possuem resultados melhores. A consequência disso tudo que eu estou mostrando para vocês é um resultado financeiro mais positivo. A gente fez a seguinte análise humanizadas. A gente pegou os últimos 32 anos, tá? Aqui está indo de 1988 até 2020. Em breve a gente vai lançar esse relatório aqui atualizado, tá? Olhando todas as empresas listadas na Bolsa. Aqui em laranja a gente tem toda a B3, toda a Bolsa de Valores do Brasil, todas as empresas listadas, tá? Em 32 anos, a média do mercado brasileiro tem uma performance financeira das ações acumuladas de 122%, e as humanizadas têm uma performance acumulada de 674%. É uma diferença de 5,5 vezes. Ou seja, a Cássia está super correta. As empresas não apenas elas geram mais inovação, como elas geram maior retorno financeiro no médio e longo prazo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais disso, na Humanizadas, como que a gente faz essa avaliação? Tá? A gente avalia níveis de consciência, que são os ratings, são estágio de maturidade, na perspectiva de múltiplos stakeholders. Eu posso comentar um pouco mais sobre isso depois. O instrumento de avaliação olha a reputação, os princípios que vêm da teoria do capitalismo consciente, é o trabalho do próprio Raj, tá? Aqui dentro da metodologia da Humanizadas. A gente aprofunda em cultura e narrativas. Tem algumas dicas de livros, caso alguém queira aprofundar nesses conteúdos. Todos esses livros foram publicados pelo Capitalismo Consciente aqui no Brasil, que são os livros Empresas Humanizadas e o livro Empreendedorismo Consciente, do qual eu sou coautor. Se vocês quiserem mais notícias, eu vou compartilhar depois as informações e as notícias aqui. Tá? Tem notícias que já saíram no Estadão, na CNN Brasil, e recentemente eu publiquei um artigo na MIT Sloan, junto com o próprio professor Raj Sisódio, tá? No dia 23 de março, a gente vai ter um evento reconhecendo as melhores empresas para o Brasil, que é a grande síntese dessa pesquisa. O Zen Club faz parte da pesquisa. Tem outras empresas que estão aqui com a gente que também fazem parte da pesquisa. Eu faço o convite para vocês participarem do evento, um evento gratuito, onde a gente vai estar divulgando bons insights, bons exemplos, de bons exemplos para o futuro do Brasil. O Capitalismo Consciente, inclusive, apoia esse evento, apoia essa pesquisa. Tá bom? Eu trouxe alguns resultados só para abrir um pano de fundo. A minha intenção aqui é mostrar que a gente está, na minha visão, a gente está numa transição para uma nova economia. E as empresas que já se despertaram para esse contexto, que já despertaram para essa nova economia, elas possuem resultados superiores, quando a gente compara com o mercado. Cássio, imagino que você quer complementar, Leandro. Bom, excelente, Pedro. Eu acho que o Pedro trouxe aqui muita cor, né, com esses dados, e mostrando para a gente essa relação entre a consciência da liderança, a cultura consciente e, no fim, a produtividade dessas empresas, né? A gente abriu o viés para falar efetivamente sobre a saúde mental, e ela vai, de alguma forma, englobar, e você vai ouvir o termo de saúde integral, e a gente sabe que existe uma crise também sanitária, a gente sabe que a linha dentro das empresas, logo após a folha de pagamento, a linha que mais cresce ainda é a da saúde assistencial. E quando a gente vai puxando, né, o brinco, você vai puxar esse pelo, você vai encontrar um urso, né? Porque aqui você vai fazer todas as relações de saúde mental com emergência e urgência hospitalar, a conta que aparece nas internações, a conta que aparece nas doenças crônicas, que quem acompanha aí dentro do quadro das suas empresas sabe que isso é o que mais pega na sinistralidade que você paga no plano de saúde dos colaboradores. Estamos falando aqui de diabetes, estamos falando aqui de doenças ortopédicas, estamos falando de doenças gastrointestinais e, enfim, coluna e aí muitos derivados. Mas por que que eu gosto de trazer isso? Porque se você vê um acidente de trabalho
ou se você vê uma pessoa com um braço quebrado, um dedo, ou alguma coisa com laudo de LAERS, né, repetitivo, você consegue se sensibilizar e você sabe qual é o protocolo de tratamento, como é que você deve agir na empresa. Mas quando a gente está falando de saúde mental, ainda há muito desconhecimento, ainda há muito tabu, e a gente não sabe nem identificar, né, o que está acontecendo para, eventualmente, daqui 30 anos, 20, sei lá, quantos anos para frente, quem nos ouvir vai dizer, puxa, eles começavam a falar disso em 2022, pós-pandemia, mas eu acho que muita coisa a pandemia nos ensinou, mas uma delas é essa consciência do que vem agora, dos impactos da falta de saúde mental, tanto no ambiente produtivo do trabalho, quanto na saúde integral. Eu queria complementar um pouco os dados do Pedro, vou pegar aqui uma colinha com vocês, mas o Zen Club rodou uma pesquisa nacional junto com o Instituto Datafolha. A gente fez uma amostra corporativa do índice de maturidade que o Pedro Paro acabou de citar, e aqui acho importante falar sobre esse lado aqui, como está a saúde do trabalhador brasileiro, né? E a gente pegou alguns dados bastante alarmantes, em complementaridade aí ao do Pedro. Então, 6 em cada 10 brasileiros que participaram da pesquisa se sentiram sobrecarregados e exaustos nos últimos 12 meses. Eu sei que a gente teve pandemia, eu sei que a gente teve isolamento social, eu sei de tudo isso, mas é muito relevante. Aí a gente desenvolveu um instrumento que vai olhar em 5, eu já vou passar por ele, né? Mas vai olhar em 5 pilares como que o trabalhador se sente. Eu vou olhar sobre volume de demanda e controle, demanda de trabalho e controle, que o Pedro Paro mostrou que isso vem aí desde a Revolução Industrial nos acompanhando. A gente teve uma nota de 54, sendo que o ideal era chegar em 78 ou 80 para dizer que estaria saudável. Ambiente de trabalho, qualidade das relações no ambiente de trabalho, 42, quando a gente objetivava 78, 80. Participação é preocupação constante com o trabalho, que a gente pode dizer adição ao trabalho, 46, buscando 78. Relacionamento com os colegas, qualidade e confiança, que foi um ponto que o Pedro também levantou. Esse está um pouco melhor, o brasileiro é mais amigo, né? Esse está em 74,68, esse é o único que estaria saudável, objetivando 78. E a exaustão, que é um estágio que a gente poderia passar por um terapeuta e pegar um laudo de burnout, ela chega em 58,75. Então, a média geral do índice de bem-estar corporativo do trabalhador brasileiro atingiu 49, objetivando 78. Por que eu gosto de trazer esse número para a gente abrir essa conversa, né? Porque como é que a gente vai esperar um grupo criativo, como é que a gente vai fazer transformação digital, que é o que eu muito ouço falar na pauta de grande maioria dos relações com investidores, os projetos estão muito alavancados ainda nessa área. Como é que a gente vai fazer tudo isso se o cérebro de quem está cuidando disso realmente está precisando ser cuidado e a gente não está olhando essas 5 dimensões com tanta atenção ou não está bem equipado para abordar esse tema. E aqui eu gosto de fazer um paralelo com você subir, fazer um hiking, eu vou escalar o Monte Everest e vou levar só uma garrafinha de água. Não vai dar. Então, saúde emocional passa um pouco por aqui, né? Não dá só para a gente falar sobre o tema. Precisa ter um plano de ação, precisa ter um mapeamento. Acho que é por aqui que eu queria começar essa conversa. E aí, Leandro, não sei se você quer trazer algum tema para a gente debater juntos, mas eu acho que o pano de fundo é esse, que a situação é urgente e importante. Acho que é isso que eu queria deixar. Legal, excelente. Eu até quero, nós já temos uma pergunta aqui do Cláudio Sena. Vocês têm alguma avaliação ou experiência com relação ao uso de técnicas de meditação para auxiliar na saúde emocional e mental? E até eu quero fazer uma colocação sobre esse assunto, porque, infelizmente, a gente ainda vê dentro das empresas, da nossa vida mesmo, tem muita gente que ainda tem muito preconceito, né,
sobre essa questão de meditação, de falar. Eu achava isso uma bobagem. Eu sou consciente hoje, né? E foi uma virada na minha vida o dia que eu falei, deixa eu experimentar esse negócio para ver se realmente é bom ou não. E hoje eu não consigo mais sair de casa de manhã cedo sem meus 15, 20 minutos de meditação. Isso transformou o meu dia. Ele transformou, né? E aí, então, fica a pergunta para vocês ali agora do nosso amigo. O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Eu vou pegar aqui um gancho e já passo já para o Pedro me complementar. Mas o ponto aqui é a gente olhar o plano de ação como um todo, né? Então, se meditação faz parte, sim, meditação faz parte. Então, dentro da plataforma que o Zen Club leva, e aí onde eu acredito muito, você vai ter conteúdo, você vai ter meditação, você vai ter trilhas específicas, e você tem aquela parte do journal, né, que é você ter contato com o teu sentimento. Então, um simples fato de você entrar em contato com a sua emoção e descrevê-la, já dá uma baixada nessa adrenalina. E aí, quando você entra em observação, que é o que você faz na meditação, seu cérebro passa a te observar, e aí é física, né, gente? Estamos falando de partículas observadas mudando seu comportamento, né? Então, sim, tem muita teoria por trás disso. Mas a depender do nível, por isso que eu estou vendo alguém pedindo dados, vou passar os dados, vou pedir para a Shirley e o time circular com todos, e se quiser depois eu ponho na tela. Mas o que é importante é a gente lembrar que precisa, dependendo do nível de criticidade, de risco encontrado na população, a gente vai sugerir trilhas, né? Então, algumas pessoas precisam parar num atendimento, realmente, aí precisa de um psicólogo, de uma terapia comportamental, precisa de coaching, precisa de terapias alternativas, a gente tem Theta Healing, a gente tem outras terapias, e algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis num coaching, né? E aí, então, a gente tem que atender o gosto. Agora, se eu não tenho risco de adoecimento, eu posso ficar no aplicativo, na meditação, no journal da minha emoção, nas conversas, no grupo de moderação, mas o importante é a gente estar mensurando com frequência e entendendo o que está acontecendo, mapeando esse mapa do calor aí dentro das empresas, para que o plano faça sentido. Isso, Pedro, você quer me complementar aqui? Fazendo um complemento à Cássia, eu adoro meditação, assim, a minha meditação é cuidar do meu, eu descobri que, inclusive, a minha meditação é cuidar do meu jardim de casa. Quando as pessoas vêm aqui em casa, ficam falando, nossa, Pedro, seu jardim é bonito. Eu falei, que eu invisto meia hora todo dia cuidando do meu jardim em casa. Eu descobri que a jardinagem é a minha meditação, então todo dia, religiosamente, meia horinha eu fico cuidando do jardim, porque me faz bem, super recomendo para todo indivíduo. Enquanto organização, eu queria projetar aqui uns slides, rapidinho, 3 slides do instrumento de maturidade que a gente desenvolveu de bem-estar junto com o Zen Club, porque para mim o grande ponto de olhar, acho que uma coisa é olhar como meditação, como uma prática individual do indivíduo, a outra coisa é como uma prática da organização, que é bom para a organização, não tenho dúvida. O meu único ponto é o momento, quando deve ser implementado. A minha preocupação que eu trago aqui, só fazendo contraponto à minha própria fala, já vi muitas empresas de criar um espaço de meditação, colocar uma academia, o espaço Zen na empresa, mas a cultura da empresa não permite aquilo, a cultura da empresa não dá tempo para que as pessoas pratiquem aquilo. Então, não adianta. Então, é importante quando a Cássia traz a visão de ter um plano de ação, eu acho que é por aí, de ter um diagnóstico, de entender qual que é a necessidade do meu público, dos meus colaboradores, que necessidades eles possuem em termos de bem-estar, de saúde, saúde física, saúde mental, ou saúde espiritual que a gente está falando, que está precisando, como que a gente estimula, como que a gente encontra as pessoas no lugar que elas estão, e a gente ajuda as pessoas a darem um próximo passo, para que elas evoluam, tá? Então, eu vou trazer uma visão que eu acho que pode ajudar. Foi um trabalho da Humanizados junto com o Zen Club. Quem fez o convite para esse trabalho foi o Zen Club, tá? Que convidou a gente para fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma síntese de aprendizados que tiveram entre especialistas da Humanizados e especialistas do Zen Club, tá? Aqueles 5 estágios que eu mostrei para vocês, a gente fez a mesma conexão daqueles 5 estágios com a evolução de bem-estar nas organizações, tá?
Há 10 mil anos atrás, bem-estar era sobreviver, a gente está falando de uma tribo, então estar bem comigo mesmo era conseguir sobreviver naquela tribo que eu estava vivendo. Há 1000 anos atrás, Império Romano, bem-estar era ter vigor físico, ser forte para poder ir batalhar, para poder ir para a guerra. Há 100 anos atrás, Taylor, Fayol, os estudos de Hawthorne, tá? Vem dessa época. Bem-estar era motivação para produzir, colaboradores que produziam bastante. Há 30, 50 anos atrás, bem-estar já começa a ser significado de qualidade de vida. No século XXI, bem-estar começa a ser regeneração. Aqui tem um conceito de Healing Organizations. Super recomendo o livro do próprio Raj Sisodia, Empresas que Curam, compartilhado pelo próprio Capitalismo Consciente. Tá? O que a gente foi descobrindo enquanto humanizadas e Zen Club? Tá? Nesses 5 estágios, tem uma evolução de como evoluem as práticas organizacionais e a cultura organizacional para viabilizar bem-estar sobre uma perspectiva mais integral. Aqui, quando a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde física, mental e emocional, a Cássia é muito melhor que eu, inclusive, para aprofundar nesse tema. Então, tem uma evolução dos conceitos de bem-estar. No estágio 1.0, o bem-estar é atender necessidades básicas. No estágio 2.0, estágio de segurança, bem-estar é atender os requisitos da legislação, a gente cumprir aquilo que está regulamentado. No estágio 3.0, saúde, a gente já começa a falar aqui de saúde física e mental para obter produtividade. No estágio 4.0, aqui aparece o tripé da OMS, vai olhar para a saúde física, mental e social. No estágio 5.0, a gente vai falar do bem-estar regenerativo, de regenerar a vida. Então, o bem-estar, a gente vai olhar para a saúde integral, físico, mental, social, cultural e ambiental. Tem uma perspectiva mais integral sobre o bem-estar aqui. Tá? O que a gente vai identificando? Em cada um desses 5 estágios de maturidade, das práticas de bem-estar corporativo, a gente foi identificando as práticas que se conectam com cada um desses estágios. Tá? Então, tem um instrumento, que é o Índice de Maturidade do Bem-Estar Corporativo, desenvolvido pelo Humanizado junto com o Zen Club, iniciativa do Zen Club. A gente levantou 57 práticas organizacionais, meditação é uma delas, e ela está associada a níveis mais elevados. Qual que é o meu ponto aqui? Se uma empresa está operando com uma cultura em estágios mais básicos, colocar a meditação, de repente, não vai adiantar. As pessoas não vão nem utilizar, nem vão ter tempo. Não vão nem permitir que as pessoas... A cultura come a estratégia do café da manhã, ela come o bem-estar também. As pessoas não vão nem permitir que meditem. Então, para mim, o grande ponto é o que a Cássia traz, de ter um diagnóstico, de primeiro entender qual que é a necessidade dos colaboradores, como estão as nossas práticas organizacionais, como é a nossa cultura, e o que a gente pode fazer para dar um próximo passo. Para algumas empresas, o próximo passo é atender necessidades básicas dos nossos colaboradores, e precisamos atendê-las. Né? Cássia, você quer me complementar aqui? Sim. Eu só adicionando aqui, o Pedro trouxe exatamente os pontos de olhar essa maturidade organizacional, e eu gosto sempre de pensar que endereçar um plano de ação, como foi perguntado aqui no chat, é um ponto tripartite, né? Então, eu tenho que ter, como ele colocou, um plano de ação que passa pela cultura, que passa por um acesso ao número 1, e como é que esse tema está, né? Se existe essa sensibilização do C-Level. Idealmente, eu gosto de pensar dos conselheiros até no board, eu acho que falta ainda muita discussão, mas enfim, estamos falando de um pilar cultura, estamos falando de um pilar liderança, e aí a gente precisa ter uma conexão com os líderes e um plano de ação com todos os líderes, né? E depois uma ação no indivíduo, porque ainda que eu tenha uma cultura que seja inclusiva, que seja consciente, que acolha a vulnerabilidade, que não tenha tabus, e que esteja abrindo espaço para a gente se cuidar. Ainda que a minha liderança esteja sensível ao tema, abra a pauta de discussão. Se eu, enquanto colaborador, não praticar esses hábitos saudáveis, se eu não dedicar tempo para a meditação que seja, para um exercício físico, porque, pasmem, sabe qual é o antídoto à mente muito agitada? Não é a meditação, porque quanto mais agitada a sua mente tiver, mais difícil você entrar em estado meditativo, mas é o exercício físico, tá? Então, se a gente está em níveis muito altos de exaustão, a gente não vai conseguir meditar, então eu preciso entrar com a frequência do exercício, porque é o antídoto para acalmar o cérebro. Depois eu vou conseguir fazer as outras coisas, né? Mas por isso que eu digo, se não houver essa consciência, essa prática diária, a empresa também não consegue evoluir esse indivíduo sozinha, né? Então, por que é complexo? Porque temos que tratar os 3. E
não adianta um sem o outro. Mas eu acho que é por aqui que o estudo e a pesquisa vêm nos ajudar, a usar a tecnologia como um aliado, porque daí eu levo esse treco no meu bolso, então aonde eu estou eu posso sentar e estou agitada, sair de uma reunião agitada, acesso uma pílula de conteúdo, uma pílula de meditação e vou reconhecer que eu vou melhorar. Não sei se querem pegar perguntas, eu estou vendo mão levantada aqui, Leandro, como você quer fazer? A Vilma está com a mão levantada. Por favor, Vilma. Boa, Vilma. Eu gostaria de compartilhar a experiência. Eu trabalho com a introdução de atenção plena, mindfulness, em algumas organizações, né? Então, sim, funciona, mas bate exatamente nisso que vocês estão falando. Se não tem uma cultura e se não tem envolvimento de cima para baixo, a minha experiência tem mostrado resultados, sim, mas um grupo muito pequeno, mesmo abrindo como espaço voluntário para quem quer fazer a prática, porque se sentem mal perante aos colegas. E então começam, eu trabalhei nesse período da pandemia, então quando estavam em casa, eles tinham mais liberdades funcionários para fazer do que quando voltaram para a organização. E existe realmente uma questão, é como praticar qualquer outra coisa dentro de uma organização, a ginástica laboral. Se não tem a liderança conduzindo, isso está há anos nas empresas e continua sendo visto de uma forma obrigatória. Mas, respondendo à pergunta, ela dá resultado, sim. Principalmente eu atuo em períodos de fechamento muito grande da organização e que o nível de estresse dos funcionários estão altíssimos. Os que conseguem até o final no programa, porque também há desistência, porque precisa de prática, aí a pessoa tem que querer, deixam alguns de tomar remédio para dormir, conseguem dormir melhor, em pequenas práticas do dia a dia. Então, atenção plena, mindfulness ou qualquer outra meditação funciona nas organizações, assim como a ginástica laboral deveria também estar funcionando, como a cultura de segurança deveria também estar funcionando. E o processo é o mesmo, bate de cima para baixo, né? Então, gosto disso que vocês colocam de um programa de visão sistêmica, mas realmente funciona e dá para fazer em 1 minuto, 3 minutos, exercício simples de respiração que muda muito a tua postura em reunião, postura de bem-estar. Então, só queria contribuir com essa experiência que eu estou tendo. Excelente. Muito bom, Vilma, obrigada. Obrigada. Deixa eu fazer uma observação aqui disso tudo que a gente está falando. Né? O Pedro comentou ali sobre a frase lá do Peter Drucker, né? Que a cultura como a estratégia do café da manhã. Eu sempre completo, né? Ouso completar essa frase dizendo, né, que como a cultura no café da manhã, a tecnologia, os processos do almoço e todo o resto no jantar. E as organizações, eu percebo que têm o hábito, né, de trabalhar a sua estratégia, de discutir a sua estratégia periodicamente, acompanhar seus resultados. Mas quantas organizações trabalham no seu dia a dia olhando a cultura? Que param de vez em quando para olhar como é que está a sua cultura organizacional, pensando nessa questão, inclusive, de atingimento da estratégia, olhando para o futuro. Os números que o Pedro mostrou aqui são surpreendentes, né? Mostrar que as empresas ali tiveram um crescimento, as humanizadas, 674% maior do que as demais. O quanto as empresas, hoje, vocês que estão no dia a dia aí dessas organizações, a gente percebe que as organizações que estão mais trabalhando para essa questão de uma cultura mais humanizada, se preocupando verdadeiramente com o bem-estar, com a saúde integral das pessoas. São empresas que já que já, como é que eu vou dizer assim, são empresas maiores, são empresas multinacionais, ou a gente tem uma gama grande de empresas ainda que são familiares, que o dono é o que está à frente da organização, puxando a organização. Vocês têm uma ideia desses números? Assim, só para... Isso é uma curiosidade que eu tive agora. Eu não consigo te dizer, não sei se o Pedro tem mais detalhes aí sobre esse ramo, tá? Eu não consigo te dizer essa questão de familiar ou não, mas assim, eu vou te dizer o que eu estou avaliando. É a questão de maturidade, por quê? Porque quando você vai para startups, onde você realmente, eu brinco, né? Você entra no ambiente raiz,
das coisas, você tem uma criticidade muito grande disso. Apesar de você achar que está num ambiente de inovação e tal, muitas vezes você vai encontrar pouquíssima imaturidade, né? Assim, realmente baixíssimo nível de maturidade, né? E é óbvio que você vai crescendo na organização, você vai esperando que haja mais maturidade. No mínimo, porque a geração de lucro, de alguma forma, traz aí pela essência do capitalismo consciente, traz a sua consciência de reinvestir este lucro no bem-estar das pessoas e da sociedade. E aí, quando você está numa startup, e hoje a gente fala muito de dinheiro sendo líquido e de as VCs colocando muito dinheiro nesse ecossistema, a bem da verdade é que a sua grande maioria não tem essa consciência e esse cuidado, até porque acha que lida com uma população muito jovem, e aí não tem problema, e isso não é um problema de idade, a gente pode olhar um pouco os dados demográficos, mas não é a idade. Você vai falar, afeta mais mulheres, a gente tem um pouco mais crítico nas mulheres, mas a gente sabe de onde vem isso. Vem pelo excesso de carga, pela jornada tripla, que a grande maioria do público feminino desenvolve, mas não necessariamente por uma questão de ser homem ou mulher. Então, o que eu digo? Isso é uma jornada. A gente gostaria de poder dar uma pílula mágica, e eu digo por mim. Claro, eu estive em empresas muito mais maduras, com muito mais estruturas, e entrei aí nas startups roots nos últimos 10 anos, e mesmo dentro de casa. É bastante frustrante você estar no ambiente onde você está vendo que as coisas não estão, você sabe o que é o ideal e você sabe que elas não estão próximas do ideal. Mas aí primeiro a empresa tem que ser sustentável, primeiro você tem que ir entrando em alguns níveis para conquistar essa maturidade de liderança, maturidade de processos, e para poder investir nessa situação que a gente está falando, né? Então, é bastante delicado no momento de crise, no momento onde os resultados financeiros estão sendo tão pressionados, a gente falar sobre esse tema. Tenho total empatia de que não é fácil abordar o tema, né? Então, abrir espaço quando todo mundo tem que entregar e tem muito menos gente trabalhando, porque tem metade do time, chegamos a ter metade do time com Covid. Eu tenho certeza que não foi só a gente. A gente passa por isso. Então, eu acho que é sobre tudo isso que a gente precisa conversar e entender, né? Pequenos passos, porque não dá para ser o ideal, não vamos dar passo nenhum? Não, mas acho que tem que haver essa consciência do que eu posso esperar de cada ambiente, de cada maturidade. E é isso que o estudo da Humanizadas tenta nos ajudar a casar as duas coisas, né? A maturidade da empresa e o cuidado que ela pode ter com o colaborador. Eu super concordo com a Cássia, e acho que a minha fala talvez para tentar trazer eu vejo que a gente tem um sistema muito complexo aqui, tá? E é um desafio, é um problema complexo. Então, vou trazer algumas falas aqui, só para trazer um olhar para os diferentes prismas que existem, tá? Exemplo da Humanizadas, tá? Eu tenho problemas humanizados, desafios de saúde mental e emocional humanizados. Em determinados momentos eu vejo, estou tentando fazer o melhor que eu posso como empreendedor. Em alguns momentos eu esbarro nos problemas da família. Então, eu não queria colocar só a responsabilidade das empresas também, porque a família cria um ambiente que vai criar, que vai estimular alcoolismo, burnout nas pessoas também. Não é só a empresa. A família também é responsável. A nossa sociedade, os nossos hábitos enquanto sociedade também são responsáveis. As empresas que eu percebo, tem uma frase que eu publiquei recentemente no LinkedIn, que uma empresa pode promover, um ambiente de trabalho pode promover burnout, mas o ambiente de trabalho também pode tirar as pessoas da depressão. Então, eu acho que ninguém é bonzinho, ninguém é mal, tem vários cenários, tem vários contextos. Eu acho que não é uma questão de isso ou aquilo, é isso e aquilo juntos. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é o desafio de transformação cultural, de mudança cultural, da maneira como a gente faz negócios, a gente fala de uma nova economia, e também eu falo de uma nova sociedade também, tá? De novos hábitos enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Respondendo aí o Leandro de maneira objetiva, pela Humanizados, a gente vai reconhecer agora no dia 23 de março 200 empresas que se destacam, que estão nos ratings mais elevados Humanizados. Não posso citar ainda os nomes das empresas, mas em breve vão estar sendo divulgados na mídia. São 200 empresas. No Brasil tem muito mais que 200 empresas.
Então, eu vejo que a gente tem um desafio enorme, a gente está, eu diria, no despertar de uma nova economia, tá? Está no início, no turning point ali de uma nova economia. Tá? E por que eu falo que a gente está no turning point de uma nova economia? Porque a gente está percebendo mudanças de hábitos de investidores, estão olhando mais para as questões de ESG, os milênios, as nossas novas gerações já vêm com outros hábitos de trabalho, outros desejos. A empresa é humanizada. Vocês imaginam o perfil das pessoas que procuram trabalhar na humanizada, já vem com um senso de propósito enorme, aflorando. Imagina que é o mesmo caso no Zen Club, o senso de bem-estar, de acolhimento já é uma demanda enorme. A gente vê novos hábitos de consumo. Então, eu percebo que a gente tem, ao mesmo tempo que tem muitas empresas que ainda têm hábitos, paradigmas de uma velha economia, eu tenho esperança quando eu olho para as pressões que os stakeholders estão fazendo e pelas demandas, pelas expectativas de investidores, de clientes, de colaboradores. O Leandro trouxe um ponto das empresas familiares. Tá? Eu acho que é um sistema complexo e envolve muito cultura. Vou trazer alguns exemplos aqui da própria pesquisa humanizadas. Tem empresas familiares com excelentes ambientes, com excelentes culturas. Ao mesmo tempo, também tem empresas familiares que não estão preocupadas, que estão operando paradigmas mais anteriores, né, mais básicos. Né? Vou trazer 2 exemplos de empresas familiares super bem avaliadas e humanizadas. O Grupo Jacto, em Pompeia, e a Braille Biomédica, empresa familiar, que a doutora Patrícia, CEO, é uma das conselheiras do Capuz Consciente. Então, ao mesmo tempo, é curioso isso também. Nas startups, tem startups que não são nada conscientes. Tem startups que recebem vários investimentos de VCs e o ambiente não é nada favorável ao bem-estar, né? O oposto. Então, para mim, a questão não é uma questão de segmento ou de porte das empresas, de pequeno, médio e grande porte. Para mim, o desafio está interno. Ele está aqui dentro. É um desafio de paradigma, é um desafio de uma nova economia, de uma nova cultura. E desenvolver cultura vem com o tempo, vem com novas experiências, com novos aprendizados. Enquanto humanizados, o que eu tento fazer enquanto CEO e fundador de Humanizados é fazer pesquisa científica, trazer dados, citar exemplos, como eu estou citando, citar boas práticas, mostrar que, olha, desenvolver bem-estar, melhores práticas de meditação, de segurança psicológica, construir relações de maior confiança, estar aberto para ouvir. Acho que tem uma coisa curiosa aqui para falar. Eu vejo que tem empresas com medo de ouvir as pessoas, com medo de ouvir o que o cliente vai falar, de medo de ouvir o que o time vai falar, às vezes não querendo ouvir, tá? A gente receber feedback, estar de coração aberto para entender como a gente está se relacionando no dia a dia, que valor que a gente está gerando para o nosso time, para o nosso cliente. Isso tudo, para mim, o que eu tento fazer, mostrar que, olha, isso aqui tudo faz parte de uma nova economia, tem empresas que já estão praticando isso. Elas são perfeitas? Não, elas não são perfeitas. Toda empresa tem desafios, tem pontos a desenvolver. Mas tem empresas fazendo práticas de uma maneira diferente e dá resultado, faz sentido. Querem testar? Acho que o meu grande convite é para testar, para a gente se abrir para uma nova economia, para novos comportamentos. Eu acredito que, para mim, gente, sendo bem sério com vocês, isso é necessário não apenas para o negócio. Eu acho que isso aqui envolve a sobrevivência do próprio negócio. Talvez algumas empresas não vão sobreviver no médio e longo prazo. Para mim, isso é bom não apenas para o negócio, é bom para a gente e é bom para o nosso próprio país. Então, eu deposito esperança nos negócios, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Você trouxe o ponto que a gente também fala muito, né, Pedro, no capitalismo consciente, que são a gestão de múltiplos stakeholders, né? Então, quer dizer, hoje não está mais como antigamente, que bastava só você dar lucro, você gerar lucro. A empresa hoje não pode ser medida só por gerar lucro, né? Então, um bom executivo, um bom corpo diretivo, um bom C-level ou conselheiros, eles têm que estar olhando tudo, têm que estar olhando a gestão claro, financeira e a sustentabilidade do sangue da empresa e financeiro, mas tem que olhar o impacto nos colaboradores, a cultura, né, como que esses resultados estão sendo obtidos, tem que olhar o impacto na sociedade e no meio ambiente. Então, você passa a ter múltiplos olhares e isso tudo transforma a coisa numa forma mais complexa. E eu trouxe outro de um tema que é a assimetria de informação que está acontecendo, porque enquanto você cria isso na cultura, você vai olhar, por exemplo, o ambiente de startups, onde muito possivelmente no conselho, o CEO não está recebendo aconselhamento que estão de acordo com essas práticas, ele está recebendo um aconselhamento mais old school, e aí ele vai para um ambiente onde ele tem que operar de outra forma. Então, assim, tudo isso tem que mudar,
E é por isso que a gente está aqui. E eu espero que a gente consiga com vocês aí, recrutando pessoas e transformando mentes, porque é um momento de transformação. Então, quanto mais a gente levar... Por que tem que ter diversidade em conselho, Cássia? É a bandeira sua, feminina? Não, é porque a gente precisa trazer essas cabeças. Por que o conselho tem que começar a olhar para people skills? Por que um conselho não pode olhar só o financeiro? A gente vê muito CFO em conselho, mas eu preciso trazer outras pessoas, né, para mudar essa cultura de gestão do capital, recurso humano, para a gestão da pessoa desenvolvedora, da pessoa gerente, gente, são humanos. E, curiosamente, eu estava olhando um resultado de uma pesquisa científica, esses dias aí do Instituto Goethe na Alemanha, conversando com uma professora também da GV, e assim, a gente já consegue mostrar, bem interessante, que o cérebro que burnouta, ele está assim, numa frequência muito tênue, próxima do cérebro que está em máximo estado de flow. Então, é como se a gente fizesse uma analogia do seu cérebro numa avenida, fosse um carro numa via de alta velocidade e, de repente, ele fica sem combustível, né? Então, quer dizer, por isso o ponto dos dados, por isso que eu estou com o Pedro, a gente tem que medir, porque se aquele cérebro que estava operando em flow tivesse algum mecanismo informado a ele que faltava combustível, que entrou na reserva, ele não estaria naquela pista de alta velocidade, ele teria parado antes. Então, se eu consigo sinalizar para essa pessoa que é extremamente produtiva, eu estou vendo no chat a gente falar sobre isso, quem é a pessoa. Gente, na grande maioria das vezes, são as pessoas mais apaixonadas pelo propósito, são as pessoas que querem ajudar a todos, eles têm muita empatia e eles se apaixonam pelo projeto o tempo todo, eles vão pegando coisas e ninguém falou para eles, vai faltar gás, você não vai conseguir, até que cai muito rápido. Tá? Então, posso falar de quem já viveu isso algumas vezes nesse ambiente, porque sim, estou muito tempo na estrada, assim, a gente volta, mas a gente volta sabendo o cuidado de a gente desenvolve instrumentos de mensuração, mas o que precisa acontecer com a indústria? Tá bom? Pegando o gancho aqui na fala da Cássia, eu queria projetar um slide só aqui para vocês, de um conceito que a gente trabalhou juntos, Humanizados em Club, pegando o gancho aqui na fala da Cássia, que é esse aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Aqueles 5 estágios de maturidade e bem-estar que eu comentei com vocês, né, do estágio 1 até o estágio 5, que foram as discussões que a gente teve junto com os especialistas em Club, tá? Tem uma evolução e uma mudança da forma como a gente trata a saúde. Nos estágios mais básicos de maturidade, a gente está olhando para a patogênese, que é tratar a doença, tá? É olhar o problema e tentar resolver o problema. Então, a gente não trata a saúde, a gente trata o problema, a patogênese. Em estágios de consciência mais elevados, ou em culturas mais elevadas, tá? O objetivo das práticas de bem-estar é tratar a saúde, a salutogênese. Ou seja, a gente começa a não tratar a doença, o problema. A gente começa a promover saúde, a regenerar. E essa regeneração, esse cuidado com a saúde, com a salutogênese, vai reverberar em menores custos de cuidados de doenças, de burnout, menores turnovers. Mas, para mim, essa grande faixa, essa mudança de estágios de maturidade, essa mudança gradativa de tratar a doença, da patogênese, para tratar a saúde, a salutogênese, para mim é uma mudança cultural, é uma mudança de paradigma, da maneira como a gente olha para a realidade ao nosso redor, daquilo que a gente valoriza, das nossas práticas, do nosso dia a dia, do nosso comportamento, das nossas atitudes, enquanto liderança, enquanto organizações. Isso. Eu quero até pegar um gancho sobre o que a própria Cássia estava comentando do estudo dela ali, que ela viu daquelas pessoas que estavam no estado de burnout, estavam também no nível de flow. O Alex fez um comentário interessante aqui no chat. Orientação, o propósito, engaja colaboradores pela paixão por uma causa. Alguns estudos sugerem que o índice de burnout, nesse sentido, seria maior em organizações orientadas a propósito. Quando alguém tem paixão pelo que faz, enxergamos que é mais legítimo explorar. Quer fazer algum comentário quanto a isso, Alex? Esse estudo que tu viu ali também?
Se o Alex está... Você quer comentar? A Cássia botou. Gente, desculpa, é Murphy. Não cai essa rede há tanto tempo e caiu. Eu estou aqui ainda vamos no meu link spot aqui do celular. Se ficar lento, vocês me avisam, perdão. Pedro, você quer comentar alguma coisa sobre essa situação aqui do mercado do Alex? Acho que se puder repetir, Leandro, eu fiquei um pouco perdido no comentário, que até a Cássia já veio para o assunto. Isso, a Cássia estava falando aqui, peguei um gancho do comentário que você fez daquele estudo lá da Alemanha, né, que as pessoas que estavam, o cérebro que estava com estado de burnout, estavam no mesmo nível de flow, né? E o Alex fez uma colocação aqui que a orientação, propósito maior engaja colaboradores pela paixão por uma causa. Alguns estudos sugerem que o índice de burnout, nesse sentido, seria maior em organizações orientadas a propósito. Quando alguém tem paixão pelo que faz, enxergamos que é mais legítimo explorá-lo? E aí, gente? Muito, muito delicado esse ponto, né? Eu acho que de forma alguma a gente poderia dizer que é mais legítimo explorá-lo. Não acho que cabe isso de forma alguma. Eu acho que aqui vem a questão de o combustível, ele é a automotivação desse propósito. Então, o que cabe à empresa? Ter esses instrumentos de medições, ter uma cultura que fale sobre o assunto e ter uma política que, por exemplo, reconheça que você tem horários flexíveis, que você não está bem, então eu não estou bem, hoje alguém pode me cobrir. Então, assim, eu acho que é por aqui. Agora, é porque você tem um propósito e vai ser explorado aqui, eu acho que é inaceitável, essa colocação é inaceitável. Aí ele fica pesado, né? Mas eu imagino que acontece sim, porque eu te digo de quem vem de hoje estar trabalhando, me dedicando a essa causa. Às vezes eu entrevisto pessoas que dizem, eu queria o Zen Club, eu não vou trabalhar num ambiente que é Zen, porque é uma startup, né? E não vou ao clube, né? Eu vou a um trabalho. Então eu digo, muito delicado, mas é fácil a pessoa se apaixonar, e digo por mim, e você perder o controle, mas esse controle ninguém tem, é sobre você, isso é que tem que ficar muito claro. A gente precisa lembrar que quem está no controle da nossa mente somos nós, e nenhum chefe, nenhum líder, nem nenhuma cultura está acima disso, e é isso que a gente precisa arbitrar o tempo todo, trabalhar com essa consciência. Esse é um cuidado, porque hoje, se a gente for olhar, uma das principais competências aí das soft skills que as organizações vêm buscando é a tal da resiliência, né? E o quanto que essa pressão pela resiliência não tem feito com que algumas pessoas fiquem estressadas, fiquem no seu limite, né? Por não aguentar talvez essa pressão. Eu tenho que ser resiliente, né? E aí o negócio enverga e não volta mais. Eu costumo dizer, total, sabe o que eu costumo dizer, Leandro? Desculpa te interromper. A gente não tem que nada. Quando começa essa construção do tem que, eu digo, pronto, já deu ruim. Porque não tem o que nada. Quem tem que alguma coisa é a máquina, entendeu? Então, se a gente olhar para a situação assim, já muda a perspectiva. Eu realmente preciso ter muito autoconhecimento. Você está falando de resiliência, e hoje a palavrinha da moda, o pessoal fala de cultura antifragilidade, é o antifrágil. Então, mas o ponto é que aí eu tenho que fazer o que me deixa feliz. Eu tenho que fazer o que, ao final do dia, me dá a paz de, se eu gosto e se o trabalho está me fazendo bem, também debato isso muito com os médicos e com o ecossistema, tem um limite. Se eu estou numa fase, porque eu tenho que saber oscilar, né? Não dá para colocar assim, com tanta estrutura, 8 horas de trabalho, 2 horas de almoço, talvez a gente não possa construir a coisa tão cartesiana quando você está vivendo essa cultura do mundo bunny, né? Onde a mudança é muito frequente. Talvez a gente tenha que ter um convite a mais flexibilidade, exercitar uma musculatura de que um dia
tá bom, eu tive que alterar a minha rotina, 2 dias eu tô bem, ainda tô feliz. Tem que olhar para mim, não, deixei de dormir na sequência, deixei de estar com as pessoas queridas, de conversar, então passou do aceitável, né? É isso, tem que ter um balanço que cada um tem o seu. E o complicado é querer colocar o ser humano, que é tão único, que é tão individual, numa caixinha. E aí falar, você tem que comer da 12h a 1h, você tem que trabalhar, e eu não quero, eu quero acordar e fazer um exercício físico e comer às 2h, porque eu tenho fome às 2h, entende? Isso que é o complicado. Isso vem da Revolução Industrial, que a gente enfiou todo mundo naquele horário para trabalhar como máquinas trabalham, né? Então, eu acho que é por aqui. Uma mudança, né, de cultura mesmo, do jeito de ser, né? Porque até os números que o Pedro mostrou ali também, né, que se o mundo continuar do jeito que está, a gente vai conseguir atingir os objetivos dos ODS lá daqui a 43 anos, é isso, Pedro? E o quanto, realmente, né, se a gente olha ali os números também que ele mostrou, que 5% dos brasileiros confiam nos outros, né, essa relação entre líder e liderado, ela tem que se basear na confiança. E a gente ainda tem gente, a gente percebe, eu vejo nas organizações onde a gente atua, que alguns gestores ainda têm um pensamento talvez equivocado, até mesmo um pouco de ignorância, quando alguém chega assim, pô, eu não estou me sentindo bem, eu estou triste. Isso é mimimi, que triste, né? Que triste, triste, pô, tem tudo aqui, né? Mas não é por aí, né? Acho que essa consciência que a gente está falando bastante aqui, eu acredito que é um ponto que é super positivo esse nosso toque consciente aqui, porque permite que outras pessoas comecem a entender um pouco melhor sobre essa questão da consciência, né? Do autoconhecimento, de se autoconhecer, entender os seus próprios limites, entender até onde pode chegar e realmente ter essa condição de, pô, se eu não estou me sentindo bem aqui, se esse lugar não está me fazendo bem, eu vou buscar um lugar onde eu me sinta bem e consiga trabalhar da melhor forma possível. Shirley? Um comentário em relação a essa questão da flexibilidade, né, que eu acho que isso é central nesse tema. Quando até o Pedro comentou em relação a algumas demandas da saúde mental e emocional, às vezes vêm de casa, vêm da família, vêm desse contexto. Mas, na verdade, a gente realmente está vivendo uma transformação que é social como um todo. Então, eu vejo, assim, essa flexibilidade, entendendo cada indivíduo como único, entendendo também como pessoa inteira, que tem o seu contexto, o seu momento de vida, inclui essa percepção de que, enquanto homem, enquanto mulher, tem essa dimensão também de família, e que ter essa flexibilidade para poder ter tempo para dar atenção devida a esses fatores, por exemplo, em especial a questão de ter crianças pequenas em casa, né? Poder ter esse cuidado, isso é um fator que gera, lá no futuro, um ser humano, digamos, uma criança que tem suas necessidades atendidas, que tem presença, gera um colaborador no futuro, um líder, muito mais centrado emocionalmente, mais equilibrado, enfim. Então, a gente olhar que não são questões que são só da família, ou só, por exemplo, da mãe, só do pai, mas faz parte do contexto, sim, organizacional, porque a gente está construindo esse coletivo junto, né? Eu vejo, assim, a pandemia, nesse sentido, nos trouxe avanços muito ricos, porque a gente consegue agora trazer esse tema com muito mais facilidade, de que é necessário olhar para cada contexto, não tratar as pessoas, os colaboradores, de forma igual, porque, na verdade, são diferentes, contextos são diferentes, e a gente precisa acomodar também essas situações de vida, né? Então, nesse sentido, acho que a gente expande essa visão do saúde mental e emocional no trabalho para a vida como um todo, né? Se percebendo. Mas aí passa por um ponto que eu acho essencial, que é um líder só vai fazer isso com a sua equipe se ele fizer consigo mesmo, né? E essa questão que vocês estão trazendo muito, que eu concordo plenamente, é a partir de dentro. Se eu não olhar para mim enquanto pessoa inteira e reconhecer meus limites, minhas necessidades, meu momento, meu dia, como eu vou ser capaz de fazer isso com as pessoas do meu time ou, enfim, né? Então, é complexo. Eu
Eu acho que esse é tipo a aeromoça, né, no avião, quando ela diz para você, na questão da despressurização da cabine, ela diz, primeiro coloca a máscara em você e depois vai socorrer a criança ou do lado, né? Eu acho que é exatamente esse ponto que a gente está trazendo, né, Shirley? E eu gosto de acreditar que sim, tem fases, por isso que eu brinco, até isso na carreira da mulher, a gente tem que olhar de uma forma diferente. Por quê? Porque eu me lembro, as minhas crianças pequenas, eu sendo relocada para os Estados Unidos, levando tudo, marido, né, babá, cachorro, pet e tal. E eu lembro quanto era, assim, era um caos na Terra, mas aos 30 anos, o ambiente corporativo espera que você esteja no auge da carreira. E se você olhar, hoje, os meus filhos, uma com 22, outro com 18, eu tenho muito mais disponibilidade, estou muito mais feliz, dedicada aqui, e aí a organização diz, teoricamente, você está fora da idade de trabalho para estar no ambiente. Então, assim, gente, tem que reinventar toda essa área de pessoas na organização, porque não está tudo errado. Mas o convite é a revisar tudo, porque até nisso a mulher precisa de uma política diferente. Não vai esperar o auge da carreira aos 30, porque aos 30 eu estou querendo ter filho. E aí tá tudo bem, só que tem que respeitar. Aos 40, meu filho tá pequeno. Bom, mas aos 50 você quer que eu vá para casa porque eu tô velha? Não, me deixa ficar aqui, porque agora eu quero trabalhar, entende? Então, acho que é por aqui, eu acho até isso, mas eu estou trazendo o tema porque eu também gosto de acreditar que para toda mãe muito sobrecarregada, tem um companheiro ali que talvez não seja o pai mais presente. E se a gente dividir mais, também isso a gente equaciona melhor, né? Eu acho que tem todo esse balanço para a gente olhar. E as crianças, talvez, essa que vai chegar na geração, talvez ela esteja muito melhor preparada se ela foi criada com essa diversidade da presença do pai e da mãe. E não só como era antigamente a mãe. Eu acho que é tudo isso que a gente está sendo convidado a revisitar. E essa criança vai ser muito mais completa se ela não foi só com uma pessoa ali o tempo todo, entende? Eu pelo menos, gosto de acreditar da diversidade, da troca, se são dois pais, se são duas mães, estou super inclusiva, mas eu digo, são duas formas diferentes de tratar, né, a criança, não é um modelo único, como era antigamente, só com a mãe. Então, acho que é um momento que eu considero um privilégio para todos. A gente está vivendo esse momento pós-pandêmico, com muito... É óbvio que a gente tem um olhar muito consternado à pandemia, mas eu acho que dá para frente que a gente vai passando a dor e aí das perdas, que elas foram inúmeras, e todo o problema associado a isso. Mas eu acho que tem muito aprendizado, tem um convite para essa conversa que ia acontecer em todas as dimensões, e tudo bem, eu passei 20 anos na Microsoft, vocês vão dizer que eu peguei esse termo do Satya, mas eu acho que o convite é apertar o reset, né? Press the reset button lá em cada organização e a gente reinventar todas as políticas de gestão humanas. Porque é isso, o humano é indivíduo e você quer fazer política de massa quando o indivíduo é único. Será que dá para ter política de massa? Essa coisa de sindicato, né, de como você tratar o humano como um número, acho que tudo isso está despencando nesse momento, está caindo abaixo. Tem uma pergunta? Uma colocação? Jorge, você quer falar? Alô? Oi? Não, eu gostaria só de complementar algumas coisas que estão sendo ditas aí, o Cássia, tanto por você como o Pedro Paro, e eu fiquei muito, digamos assim, muito impactado por algumas coisas que vocês colocaram aqui com relação a esse tema de saúde mental nas organizações e principalmente a transformação cultural que a gente deve esperar ou promover ou ajudar a criar dentro das organizações. Porque, como Pedro Paro falou, eu acho que essa transformação cultural, a gente fica esperando muito que ela venha de cima para baixo. E, infelizmente, na maioria das organizações que a gente conhece, o que a gente tem vivido, eu passei 34 anos dentro de empresas grandes, o que a gente ouve falar é batimento de meta, é produtividade, é aquilo que a gente... Tudo associado à dimensão econômica, digamos assim. E se a gente está falando que o capitalismo ele pode olhar o lucro de uma forma diferente,
Eu acho que se as nossas lideranças não tiverem conscientes, principalmente das empresas, não tiverem conscientes para esse novo momento que a gente pode estar querendo passar e que a gente pode viver, o caminho vai ser cada vez mais longo, porque uma transformação de baixo para cima, ou seja, nós, funcionários, adquirindo consciência, e os nossos líderes, nossos chefes, tendo ainda a consciência do passado, vai só dificultar cada vez mais um ambiente de trabalho que seja saudável e que traga todos esses benefícios que foram colocados aqui. Concordo, Jorge, não dá para ter pressa. Talvez o capitalismo tenha nos trazido muita riqueza, mas a gente está agora na hora de revisar a distribuição disso, e essa aqui, que adianta a gente chegar tão rápido a construir tanta riqueza se a gente deixou tanta gente fora do que é a condição mínima, né? Então, acho que agora o convite, talvez, não sei, apesar do mundo estar andando muito rápido, é que os resultados talvez venham mais lentos, a gente talvez ganhe menos, num momento inicial nos lucros, mas a gente vai construir business mais sustentáveis. E, de novo, sem puxar a sardinha para a mulher, mas a liderança Shakti fala muito disso, né? A mulher, ela é mais inclusiva para pensar nisso. Então, se não subir mais mulheres, mais diversidade para conselho e para a direção das empresas, eu não consigo ver como é que isso vai ser transformado. Porque, na grande maioria das vezes, é muito difícil para aquele, né, número 1 ali, que está acostumado com aquela dominância de quem não é diversidade, pensar de forma diferente, né? Enfim. Só um pequeno complemento com relação ao que você disse, porque lá para trás, quando eu trabalhava numa empresa, eu gostava sempre de usar uma referência de uma frase de José Saramago, que dizia o seguinte: sim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. A gente está num momento que a gente tem que refletir a respeito disso. Não precisamos ser tão ágeis como a gente gostaria, mas se a gente for perdendo tempo, a gente cada vez mais vai estar cuidando da nossa doença em vez da nossa saúde. Mas concordo com a diversidade que você está falando. Muito bom, eu gostei disso, eu vou anotar essa sua frase aqui, Jorge, obrigada. Ana, quer falar? Bom, só fazendo um reparo, peraí, Ana, só um momentinho, o Cássia, não é minha não, é de José Saramago, tá? José Saramago, estou anotando aqui, obrigada. Primeiro, agradecer a percepção de vocês e tantos dados embasando tudo isso, né? Eu vim, a minha consultoria surgiu dessa necessidade de transformação da mulher no mercado, sempre trabalhei em multinacional, e exatamente o meu despertar é esse, que as empresas tenham um propósito. E como descobrir este propósito, né? Então, acho que daí a gente seria um outro bate-papo, mas algumas informações que eu acho que no mercado clame, eu não sei o que a Cássia, o Leandro pensam, Pedro, que o mundo, primeiro que o mundo está sedento por significado, né? Não queremos mais diferencial de produtos, queremos ponto de vista. Eu acho que isso é o que essa empresa vale, o que o mundo perderia se a sua empresa deixasse de existir. Eu acho que isso é um autoconhecimento de marca, e é isso que eu tento fomentar ali. Mas isso, se a gente traduzir isso em números, para mim, são mais ou menos um turnover alto, uma rotatividade alta. Uma rotatividade alta, para mim, é uma falta de engajamento, de fidelização, do saber o porquê eu estou aqui. Que diferença eu faço aqui? Né? Um LTV, né? Que, ou seja, quanto o cliente fideliza? Ele não fideliza, porque comprar é uma coisa, recomprar é outra coisa. Né? Então, eu acho que eu brinco que o funil do propósito não está na conversão, ele está na fidelização. E quando ele não é, e quando alguém não pode adquirir isso, pelo menos a gente inspira. Então, acho que, e aí, quando, né, fazendo aqui o alinhamento com tudo que a Cássia nos ensinou aqui com a saúde mental, eu acho que é uma roda. Quando você inspira, você gera resultados para o mundo. Quando você gera resultados para o mundo, eu faço parte dessa entrega. Quando eu faço parte, eu tenho pertencimento. Quando eu tenho pertencimento, eu quero entregar mais, né? Então, isso vai fazendo essa economia, né, mais consciente. E além disso, todos os números que o mercado, né, que aí o Pedro nos trouxe aqui com a Humanizadas, tudo que justifica. E até se a gente olhar o próprio Google Trends, o volume de busca por propósito nas empresas tem crescido muito, tudo isso está, na pós-pandemia, a gente realmente está buscando esse significado por trás da empresa, né? E aí isso vai cascateando em tudo, comercial, cultura organizacional, né, tudo que a gente tangibiliza esse propósito.
né? Eu acho que uma primeira entrega é realmente essa descoberta. E é uma descoberta que daí, para finalizar, é uma descoberta que é fundamental em empatia. E quando, acho que foi o Leandro comentou, me corrijam se foi o Leandro ou se foi o Pedro, comentou que acho que foi o Pedro, tem medo de escutar, a escuta te conecta muito mais que a fala. Então, como que eu vou ter empatia se eu nem dou a chance de realmente me conectar? E proposta é conexão emocional. Se eu não escuto, eu não tenho, né? Então, só colaborando aqui, obrigada por tanto conteúdo e, enfim, estamos juntos. Eu também quero esse mundo, porque eu digo, né, brinco, que meu propósito é encontrar os propósitos para gerar mudança nesse mundo aí. Então, vamos juntos. Adorei, Ana, muito obrigada aí pelo teu comentário, adorei, sim, vamos juntas. Vamos juntas. Homens, mulheres, vamos todo mundo juntos. Vamos lá. Ontem eu assisti um evento, né, com o Augusto Júnior, lá do Instituto Anga, que também é conselheiro, né, do capitalismo consciente, e ele falava justamente sobre essa questão da descoberta do propósito e da lógica que existe, né, que a gente primeiro, para que a gente possa conseguir esse mundo melhor, né, essa uma nova sociedade, a gente tem que começar pela gente, descobrindo realmente, né, o porquê que nós estamos aqui, a partir daí nos transformarmos em líderes mais conscientes, que estão mais presentes, que têm essa empatia, esse interesse verdadeiro pelas pessoas, né, que se conectam verdadeiramente, que estão conectados inclusive espiritualmente, né, não estou falando de religião, não estou falando de espiritualidade. A partir daí a gente consegue empresas mais humanas, mais humanizadas, né? E isso vai trazer um sistema, né, organizacional, de forma geral, menos desigual, com um menor índice de corrupção, mais justo. E isso, a consequência disso é um mundo melhor, né? Teve uma pergunta aqui, Pedro e Cássia, da Sirlene. Vocês podem citar essas empresas que já estão nesse estágio de maturidade? Trabalhei em várias multinacionais e não encontrei essa realidade ir além do discurso, nem empresas, nem seus parceiros. Na pesquisa com humanizadas, tem poucas multinacionais, é um ponto até curioso, tá? Eu tive algumas conversas com o próprio Raj sobre isso, e o Raj, né, falando, olha, essa empresa aqui é boa nos Estados Unidos. Eu falei, olha, Raj, aqui no Brasil não está tão legal, não. Teve lá umas conversas nesse sentido. Eu falei, ó, pode estar legal aí, mas aqui não está muito bem, não. Mas, assim, na pesquisa humanizadas tem muitas empresas nacionais, é um ótimo ponto atrás aqui, tá? Eu até faço um convite para quem tem empresas multinacionais, convidem as empresas para entrar na pesquisa humanizadas, vamos ouvir como elas estão operando, praticando aqui no Brasil. Lembrando que a pesquisa, o papel da Humanizadas é só coletar a perspectiva dos stakeholders, é ser um elo de ligação, um agente de confiança, para que os stakeholders possam falar abertamente aquilo que eles precisam falar e que a gente compartilhe essas informações para as empresas depois, respeitando o sigilo dos dados, informações. Então, eu queria fazer um convite aqui para vocês, me ajudem a convidar multinacionais para entrarem na pesquisa, porque a gente tem muitas empresas nacionais. Das empresas nacionais, o que eu posso falar é que as empresas que estão com os melhores resultados possuem os melhores resultados na qualidade das relações com todos os seus stakeholders. Eu acho legal definir o que são stakeholders, por mais simples que seja. São as partes interessadas no sucesso do negócio. Se a gente espera que a nossa empresa seja bem-sucedida, o primeiro ponto é ouvir as partes interessadas no sucesso do negócio. Como que eu estou gerando valor para essas pessoas? Para mim, resgatar um pouquinho da essência, né? E aí o que eu posso falar é que as empresas que estão com os índices mais elevados possuem resultados financeiros, performances melhores. Um exemplo aqui, trazendo, é a ClearSale. A ClearSale participa da pesquisa humanizadas desde o começo, acabou de fazer um IPO na Bolsa, tem resultados fantásticos. Quem quiser ouvir um pouquinho mais de cases, só tem esse livro que eu super recomendo, Empreendedorismo Consciente, é um livro que eu escrevi junto com o Rodrigo Caetano, jornalista da Exame hoje. Aqui só tem case de empresa brasileira. Eu queria falar um pouquinho que às vezes a gente está olhando muito para fora, achando que só gringo sabe fazer liderança, só gringo sabe fazer gestão de uma forma boa, e a intenção aqui do livro é falar que não. Também tem excelentes casos de empresas brasileiras fazendo ótimos líderes, tá? Fazendo a gestão de uma forma espetacular,
e que dá para, sim, vocês podem ver a imagem aqui, tá? E que dá, sim, para equilibrar lucro e gerar propósito, impacto positivo no planeta e na sociedade. Tá? Acho que tem essa intenção. Queria trazer só um adendo de uma fala que teve agora há pouco sobre a questão de escuta, uma curiosidade, tá? Na pesquisa humanizada, a gente fez a seguinte análise: o que as pessoas avaliam e reconhecem melhor a liderança? Quando a avaliação de liderança é mais alta, ela está associada com a capacidade oratória ou com a qualidade de escuta da liderança? A gente descobriu que a avaliação da liderança é melhor quando tem mais qualidade de escuta, tá? A liderança que está mais aberta a ouvir as pessoas, o seu time, tende a ser melhor avaliada na pesquisa humanizada, tá? Então, saber ouvir é um grande ponto, é um grande diferencial. Às vezes a gente esquece dessa questão tão simples, tá? Tão básica. Maravilha, excelente. Pessoal, a gente está chegando aqui já nos nossos finalmente. Que tarde maravilhosa, quantos insights, quanta inspiração nós recebemos hoje aí, Pedro, Cássia. Gratidão a vocês dois por dedicarem esses momentos aqui conosco. Eu saio daqui super energizado e cada vez mais convicto de que nós estamos no caminho certo. É esse o caminho e não tem volta. Então, eu tenho isso como convicção. Onde eu passo, eu tenho tratado esse assunto, tentado conectar outras pessoas, trazer mais gente, né, para essa nossa tribo consciente, a tribo do bem, a tribo do amor. Então, eu estou, assim, hoje fecho o meu dia aqui de forma super energizada, eu diria assim. Tá? Muita gratidão a vocês dois por esse momento incrível. Quero reforçar para todos que ainda não responderam, respondam a pesquisa de satisfação aqui no chat. E depois todo esse material será compartilhado com vocês por e-mail, tanto o link dos vídeos quanto as apresentações que foram feitas. Então, só gratidão. Gratidão. Sei, Cássia, Pedro, querem fazer as considerações finais para a gente encerrar? Eu quero, Leandro, só agradecer a vocês pela iniciativa, a Shirley pelo convite, ao Capitalismo Consciente como um todo, ao Paro por estar comigo aqui nessa conversa e trazer tantos dados com tanta riqueza. E, mais uma vez, deixar essa mensagem da mesma maneira que você, de quão especial é esse momento que a gente está vivendo e de quanta gratidão de fazer parte dessa transformação. E eu acho que eu quero realmente deixar um convite a cada um, porque a gente fala de liderança, não precisa nem estar na empresa, né? Eu acho que é em cada ação nossa, levar, como eles colocaram aqui, o coração, liderar com o coração. Parece piega, gente, mas é tudo. E muitas vezes, assim como eu gosto de trazer como mãe, né? Às vezes você não tem que falar o que aquela pessoa quer ouvir, mas você tem que falar o que precisa ser dito. E essa é a parte mais difícil da liderança, né? A gente não pode confundir liderar com o coração de efetivamente ter um compromisso com o crescimento, com a entrega, e de conciliar todas as facetas que a gente tem como liderança que entregar. Então, só isso, e dizer que estamos todos juntos aprendendo. Mais uma vez, muito obrigada. Da minha parte, só queria agradecer o Capitalismo Consciente, Leandro, Chapter, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Cássia, aprendo sempre que eu te ouço, aprendo muito com você, obrigado pelos aprendizados, compartilhando experiências. Aprendo com as perguntas, então obrigado pelas perguntas, pelas provocações, pelos aprendizados. Jorge, obrigado pela frase que você trouxe. Para quem quiser fazer contato, eu deixei aqui no chat os meus contatos, tá? Meu e-mail, Instagram, LinkedIn, o meu e da Humanizadas. Eu escrevi Humanizadas errado ali, Humanizadas, não Humanizadas. Da Humanizadas deixei aqui no chat também. Queria fazer um convite. No dia 23 de março, a gente tem um evento online gratuito chamado Melhores para o Brasil. A pesquisa Humanizadas esse ano ela passa a chamar Melhores para o Brasil. A gente quer empresas que sejam melhores para todos os stakeholders, empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis e inovadoras. Zen Club está apoiando o evento, o Capitalismo Consciente também está apoiando o evento.
Então, faço aqui o convite para que vocês participem. É um evento online, gratuito. Vão ter mais de 40 empresas conversando e discutindo sobre as suas práticas, sobre a mudança de nova economia. Então, aproveitem, inclusive, para compartilhar para outras pessoas. É um evento aberto online. Aproveitem para convidar as multinacionais que vocês citaram, empresas familiares, startups. Vamos arrastar as empresas para um movimento, uma transformação dos negócios. E quando cada empresa se transforma, a gente transforma o nosso país. Então, precisa ir em frente nessa jornada coletiva. Então, muito obrigado a todos. Gente, Pessoal, mais uma vez, gratidão. Leandro, se você me permite uma fala final, em nome do Capitalismo Consciente, eu gostaria de agradecer todas e todas que estão aqui conosco hoje. Gostaria de fazer um convite especial para quem ainda não faz parte do nosso ecossistema. Eu brinco que se a fala da Cássia ou se a fala do Pedro fez o mínimo sentido para vocês, vocês têm que estar no nosso ecossistema, porque vocês têm já uma conexão com o movimento do capitalismo consciente. Então, fica o convite. Se vocês não sabem, vocês podem fazer parte do nosso ecossistema de forma gratuita. Nós temos nossa associação como embaixador ou embaixadora 1, e entre no nosso site, que é o ccbrasil.cc, ou se jogar no Google Capitalismo Consciente, graças a Deus o SEO já joga direto para o nosso site. Associem-se, porque vocês vão receber conteúdos muito bacanas e que vão ajudar vocês nessa jornada no despertar para uma liderança mais consciente, e com certeza vão ajudar a gente a mudar todo o nosso ecossistema empresarial. Então, muito obrigado mais uma vez a todas e todos. Obrigado ao pessoal da filial regional de Santa Catarina. Cássia, é sempre um prazer te ouvir. Pedro, uma grande satisfação estar contigo e mais uma oportunidade. Cuidem-se, muito obrigado e até o próximo evento, pessoal. A gente